Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Entre Sinapses e o Bisturi. E hoje a gente vai falar de um tema que sempre levanta muitas dúvidas. O que é melhor, eu escrever com o teclado e o computador ou escrever com papel e a caneta? Então vamos começar dizendo que o que a neurociência diz sobre a diferença entre escrever com papel e a caneta e escrever no teclado. Diversos estudos foram feitos ao longo dos anos justamente para responder essa pergunta. Tem um estudo específico que eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo, para quem tiver a curiosidade de ler, sobre a diferença entre escrever com papel e a caneta e escrever no teclado, e que fez essa avaliação a partir de eletroencefalograma. Ou seja, ele viu a diferença entre as ondas cerebrais quando se escreve só com o papel e a caneta ou quando se escreve com o computador. O que esse estudo mostrou? Esse estudo mostrou duas coisas basicamente. Que o número de regiões cerebrais que são ativadas quando a gente escreve com papel e com a caneta são maiores. Por quê? Porque a gente tem estímulos motores, obviamente. A gente tem estímulos sensitivos que vão dar são basicamente uma resposta do nosso corpo se a pressão da caneta está adequada, se a gente está fazendo o movimento certo, se meu dedo dói, por exemplo, na hora que eu seguro a caneta, que tudo isso é muito mais intenso quando eu escrevo com a caneta e o papel. Além disso, a área de percepção visual, a área de memória, porque eu preciso me lembrar de como é escrever cada letra, e a área de síntese, ou seja, a área em que eu vou organizar as minhas ideias, todas essas são ativadas quando a gente escreve com o papel e com a caneta. Quando a gente vai para o computador, o que a gente vê é que existe uma ativação muito mais fraca, inclusive do córtex motor. E por que isso acontece? Porque quando eu digito, o movimento motor que eu faço é semelhante independentemente da letra que eu estou digitando. Então, se eu digitar um A, um D ou um V, o movimento motor é exatamente o mesmo. Isso não é a mesma coisa quando eu escrevo com lápis e com papel. Cada letra vai ser desenhada diferentemente e eu preciso me lembrar como cada letra é desenhada para poder escrever. Isso ativa muito mais regiões cerebrais. Obviamente, só essa ativação das áreas cerebrais já dá a impressão que é cognitivamente muito mais estimulante eu escrever com o papel e com a caneta do que eu escrever no computador. Mas tem outros fatores. A gente percebeu uma predominância de ondas θ, que são tipos de ondas específicos no eletroencefalograma, quando os pacientes escreviam com papel e caneta, mas isso não acontecia quando eles escreviam no computador. E as ondas θ, elas estão diretamente relacionadas com a consolidação da memória na região do hipocampo. Ou seja, tem uma forte suspeita aqui que a gente memoriza mais quando escreve com papel e com a caneta. No entanto, esse trabalho ele tem um ponto que a gente precisa levantar. De novo, nem todo trabalho científico ele é perfeito. Aliás, nenhum trabalho científico ele é perfeito. A gente pode fazer algumas críticas a ele sim. Por exemplo, nesse caso, eles pegaram apenas pacientes destros, na verdade, participantes do experimento, porque não eram pacientes, somente destros, tá? Tanto para fazer uma atividade quanto a outra, para não ter perigo de ter uma diferença entre um caso e outro. Isso não é um problema. Mas eles pediram para quem estava digitando no computador digitar com uma única mão e com um único dedo. E daí, obviamente, para não ter interferência entre um córtex e outro, né? Entre o córtex do hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Só que, obviamente, isso levanta a dúvida. Puxa, mas e as pessoas que digitam com as duas mãos? E as pessoas que usam todos os dedos para digitar? Será que elas não teriam uma estimulação cortical maior? Provavelmente sim. Especialmente no córtex motor, tá? Continuaria sendo um trabalho muito mais repetitivo do que você desenhar letra por letra, mas provavelmente existiria uma diferença considerável entre aquelas que digitam com todos os dedos e aquelas que digitaram com um único dedo de uma única mão, certamente. No entanto, quando a gente pensa na consolidação da memória, a gente tem outros estudos que foram feitos e são bastante interessantes. Mas antes de eu contar como que esses estudos foram feitos, eu vou colocar aqui uma questão para vocês. Imaginem que vocês têm duas situações diferentes. Primeira situação, você vai numa reunião e você é o responsável por fazer a ata dessa reunião. Ou seja, você é responsável por registrar tudo o que foi falado nessa reunião, porque essa informação vai ficar
nos autos da sua empresa, do lugar que você está, e principalmente isso vai ser acompanhado por quem não pôde estar na reunião. Qual recurso você usaria? O teclado e o computador ou o papel e a caneta? Situação número 2, você vai fazer uma prova, só que você tem um curso antes de fazer a prova, que vai cair todo o conteúdo que tem na prova, e você precisa ir muito bem nessa prova. E, obviamente, você vai fazer anotações para que você consiga revisar o conteúdo depois e estudar para a prova. Qual recurso você utilizaria? O computador e o teclado ou o papel e a caneta? Então vamos lá para, de novo, o que a gente tem de evidência científica nesse sentido. Hoje a gente sabe, tem alguns estudos, especialmente que foram feitos na UCLA, nos Estados Unidos, e na Universidade de Princeton, mas a gente tem outros estudos que foram feitos ao redor do mundo, mostrando a diferença de memorização que a gente tem usando um recurso ou o outro. E é bastante interessante da gente ver a diferença. Então, o que esses estudos mostraram? Que quando a gente compara um grupo de alunos em que parte desses alunos assistiu às mesmas aulas, mas um usou um computador para registrar tudo que foi discutido na aula e o outro usou o papel e a caneta, qual é a diferença? Se a gente olhar o conteúdo que esses dois alunos anotaram, a gente vai ver que a qualidade do conteúdo e inclusive o volume de coisas anotadas foi muito maior naqueles alunos que usaram o computador e o teclado, tá? Então provavelmente eles conseguem ter uma velocidade inclusive de colocar informações, né, que seriam, por exemplo, acessadas no futuro, muito maior do que escreveu com o papel e a caneta, tá? Por uma questão de velocidade. A gente consegue digitar muito mais rápido normalmente que a gente escreve. No entanto, e inclusive, eles conseguem muitas vezes digitar exatamente o que foi falado na aula, sem mudar uma vírgula, o que é muito positivo. Então, a gente já pensa aqui, ó, se eu tivesse que fazer uma ata para uma reunião, talvez eu realmente fosse com o meu computador e o meu teclado. E esses alunos que fizeram registro no computador, mesmo que fosse pedido para eles, não registre absolutamente tudo, registre de forma resumida, eles tinham dificuldade de resumir e acabavam anotando muito mais do que o necessário. Já os alunos que fizeram a escrita no papel, eles acabavam resumindo, até por uma questão de necessidade, eles não conseguiam anotar absolutamente tudo e eles resumiam o que eles tinham anotado. O que se notou como desempenho na prova? Que logo após eles assistirem à aula, o desempenho na prova dos alunos que anotaram no papel, quando eram questões de relembrar dados, relembrar datas, tanto aqueles que anotaram no papel quanto aqueles que anotaram no computador, desempenharam de forma semelhante. Então não teve muita diferença. No entanto, quando eram dados problemas, ou seja, eram questões conceituais e que ele precisava aplicar o conceito para dar uma resposta, então uma resposta que precisava de uma elaboração maior, os alunos que fizeram a anotação no papel se saíram melhor, mesmo que as anotações deles fossem de pior qualidade, digamos assim. Tá? Outra coisa que se notou, e essa é bem mais interessante e conversa muito com o que a gente disse anteriormente das ondas θ, é que aqueles alunos que você deu um tempo para eles fazerem a prova e você deu a oportunidade deles revisarem o que eles escreveram, seja no computador, seja no papel, quando eles foram fazer a prova, os que escreveram no papel tiveram maior desempenho. Veja, ambos tiveram a oportunidade de reler o que eles escreveram e ainda assim, aqueles que escreveram no papel tiveram melhor desempenho. O que faz todo sentido porque provavelmente eles tinham uma consolidação da memória daquilo que eles escreveram muito mais eficiente do que aqueles que escreveram no computador. Isso mostra pra gente que provavelmente quando a gente pensa em estudar alguma coisa, em aprender alguma coisa, o papel e a caneta é muito mais eficiente. Além dele ativar várias estruturas dentro do córtex cerebral, que isso por si só já é vantajoso em termos cognitivos, ainda ele ativa, como eu falei, as ondas θ, que ajudam na consolidação da memória, e tem um outro fator que é muito importante. Como a gente não consegue anotar exatamente tudo que a gente fala, tudo que o professor fala, que é aquilo que a gente está ouvindo, o que acontece? Eu preciso desenvolver a capacidade de resumir e de entender minimamente aquele conceito para eu colocar no papel. Só isso facilita muito o meu aprendizado.
E aqui vai a última polêmica, que é por isso que os mapas mentais funcionam tão bem. Então, quando a gente fala da construção de mapas mentais, a gente sabe que se fala muito disso, principalmente para o estudo de adolescentes, de crianças, muitas vezes dos adultos jovens também. Por que ele funciona? E existem várias teorias bonitas e até um pouco místicas que dizem que funciona por causa das cores, funciona porque ativa as emoções. Provavelmente os mapas mentais funcionam porque você está construindo aquilo da forma como você entendeu. Você vê informação e você faz a relação. Então o seu cérebro, na hora que ele vê o seu mapa mental, ele relembra como que você entendeu aquele conceito. Por isso que os mapas mentais eles costumam ser tão eficientes. Última dica que fica é, especialmente para as crianças que estão em fase de alfabetização, escrever com lápis e papel ajuda muito, não só no aprendizado, na ortografia, mas principalmente a diferenciar as letras. Porque, de novo, se eu colocar B e D, que é uma letra que as crianças confundem muito, a diferença entre o B e o D, no teclado é o mesmo movimento motor. Mas se elas aprenderem a desenhar essa letra de forma diferente, elas vão ter menos troca de letra no futuro. Se você ficou até aqui, encaminhe para quem possa gostar desse conteúdo, segue o canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário aqui se você já conhecia a pesquisa. Se você quer mais artigos sobre isso, eu posso mandar também. E até a próxima!